Seguimos aqui, agora 6 horas e 39 minutos. Volto a falar agora desse casarão, um casarão histórico que desabou na região do Comércio. A gente vai rodar novamente essa imagem. Para você que não viu ainda, são imagens impressionantes de uma câmera de segurança. Você está vendo aí o momento exato, aí sobe essa poeira toda, né, gente? Como eu falei, esse casarão fica na Praça Conde dos Arcos. O prédio tinha sido interditado pela Defesa Civil na quarta-feira, exatamente um dia antes do desabamento, porque já havia esse risco, né? Inclusive, um risco que, segundo moradores, já tinha sido falado há um ano. Olha aí essa imagem do alto. Impressionante a forma com que esse casarão desaba. Um dia antes, a Defesa Civil tinha interditado esse imóvel, né? Mas aí já era algo que há um ano, pelo menos, os moradores já vinham falando sobre isso, né? Um imóvel que é histórico, que é tombado, mas que nesse caso, segundo o IPHAN, a responsabilidade aí de manter essa estrutura é do proprietário do imóvel. Vou chamar a Lara para a gente seguir falando sobre esse assunto, ela que está agora no local, está lá, tudo aí no chão ainda, a área ainda segue isolada. Lara falava sobre isso na abertura do jornal e reforço. Um dia antes a Defesa Civil interditou esse local, mas as pessoas dizem que há um ano já vinham reclamando dessa estrutura. No entanto, o IPHAN, apesar de ser tombado, disse que a responsabilidade é do proprietário, né, de manter essa estrutura. Isso, Silvana, é um imóvel particular. Portanto, essa responsabilidade, como você falou, seria do proprietário. O IPHAN, inclusive, informou que tem acionado os órgãos competentes para chegar até esse proprietário, para que esse proprietário seja notificado. No dia 28 de setembro do ano de 2020, foi realizada uma vistoria pela Defesa Civil. Então, foi constatada a necessidade de evacuar esse casarão. Na época, o dono chegou a ser notificado e, como eu falei, o casarão foi evacuado. Depois, 3 anos depois, nessa mesma semana, a Defesa Civil, na quarta-feira, um dia antes de desabar, fez uma nova vistoria. Então, nessa nova vistoria, a Defesa Civil, por precaução, interditou essa área do entorno com a ajuda da Transalvador. Segundo a Defesa Civil, não foi constatada a necessidade de interditar imóveis que ficam bem próximos. A gente pode ver aqui, vocês estão vendo nas imagens de AC Ferreira, esse entorno aqui como está nesse momento. Algumas pessoas seguem passando, mas a gente vê que tem algumas faixas isolando. Esses sinais da demolição, a gente vê pedras, vê troncos aqui, Silvana, mas como eu falei, algumas pessoas conseguem passar por essa área, apesar da demolição. A Defesa Civil, então, tinha feito essa nova vistoria, interditou todo esse entorno com a ajuda da Transalvador e o IPHAN também esteve no local e constatou também essa degradação desse patrimônio, Silvana. Então, um dia após essa vistoria da Defesa Civil, parte desse casarão, que é do século XIX, desabou. As imagens realmente são impressionantes. Na imagem, no momento exato desse desabamento, dá a impressão que ele começa justamente pela parte do telhado, né? A gente vê que essa parte do telhado começa a desabar. Em toda essa área aqui do entorno, então, foi isolada. A informação da SEDUR é que a demolição deve ocorrer ainda hoje dessas partes remanescentes do casarão. Então, existe essa expectativa para essa demolição ocorrer ainda hoje. Em nota, o IPHAN informou que tem um processo aberto desde 2020 para apurar essa degradação do imóvel, que funcionou o antigo restaurante Colón, né, Silvana? Um restaurante famoso, citado na obra O Sumiço da Santa, de Jorge Amado. Já recebeu personalidades importantes, como o próprio Jorge Amado, Carlinhos Brown, Nelson Rufino. Inclusive, Silvana, na TV Aratu, a gente exibiu um VT no dia 15 de janeiro deste ano, um VT de Gabriel Nascimento, falando sobre as condições degradantes desse imóvel. Vamos acompanhar essa reportagem? Na quarta-feira, uma vistoria identificou o risco e a área foi isolada por órgãos da prefeitura. A ação precisou ser urgente. Quando chega mais perto de um momento de risco iminente, como aconteceu ontem, com estalos que foi aqui citado por alguns populares, a nossa equipe retornou. Falei ontem também com o superintendente do IPHAN na Bahia, Hermano Guanais, que também mandou a sua equipe hoje pela manhã. Isolamos a área com parceria aqui com as equipes da Transalvador e da Semanco. Segundo a Defesa Civil, desde setembro de 2020 foram identificados problemas estruturais no imóvel e a necessidade de reforço, principalmente nos 2 pavimentos superiores. O responsável pelo restaurante, que não é o dono do prédio, decidiu fechar o estabelecimento após 107 anos de funcionamento e de tradição. Muito antes, a gente já havia notificado o proprietário do imóvel
para proceder com a sua obrigação de locador, de proprietário, que é cuidar da estrutura do imóvel. O locatário não tem obrigação pela parte estrutural dos imóveis, né? Isso aí é lei. Além da limpeza do local e da retirada dos escombros, outro desafio é determinar a responsabilidade pela falta de manutenção que resultou em desabamento. Não é a chuva que faz esse tipo de movimento acontecer, é sim o estado de falta de manutenção e que dessa forma aconteceu, como eu disse, o inevitável pela ausência da responsabilidade civil do particular detentor do equipamento. Felizmente a gente perde aqui um local que muitos frequentaram em muitos anos no passado. A gente acompanhou aí agora, gente, foi uma reportagem que foi ao ar ontem no Aratu Notícias, né? Vocês viram aí, contando exatamente o que é que aconteceu no dia de ontem, a Defesa Civil também dando parecer com relação a esse imóvel, como Lara falou, né? Um imóvel aí histórico, frequentado por Jorge Amado, também fez parte aí das obras de Jorge Amado, funcionou durante 107 anos o restaurante Colón. A inauguração foi fundado em 1914, esse casarão, por José Maria Orge, que saiu de lá da Galícia, na Espanha, para fugir da Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial que aconteceu entre 1914 e 1918. E esse restaurante, como Lara disse, recebeu aí personalidades, inclusive o próprio Jorge Amado, Carlinhos Brown, a atriz Neuza Borges. Muitas pessoas, foram 107 anos funcionando. E aí, então, em 2021, fechou as portas, reabriu em um outro local depois e fechou de vez após a pandemia, durante a pandemia. Agora sim, a gente vai ver a reportagem que Gabriel Nascimento fez nesse mês de janeiro, no dia 15, mostrando, alertando a estrutura desse imóvel como estava. Vamos ver então. Basta olhar para cima e fica difícil entender como o casarão permanece de pé. A começar pela inclinação assustadora da fachada do imóvel, situado na Praça Conde dos Arcos, no bairro do Comércio. Em todo o canto, rachaduras, enquanto as janelas apodrecidas dão um tom dramático à edificação que abrigou o restaurante Colón, fechado em 2021 por causa da pandemia da Covid-19. O abandono é tanto que até árvores estão crescendo entre as ruínas. Seu Francisco trabalha há 2 décadas em frente ao casarão e assiste da janela a degradação do edifício. Quando chove, né, que é pior ainda, que estava aberto, agora puseram essa contençãozinha aqui para a gente não pisar no passeio, mas mesmo assim é perigoso. Não é o suficiente, né? Não. O ideal seria reformar, né? No vai e vem da agitada região, falta clareza quanto ao perigo de desabamento. É o que dizem os pedestres que passam por aqui. Esse negócio impedindo aí, todo mundo estava passando por aqui. Era um risco que todo mundo corre, né? A construção é do século XIX e, segundo o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se trata de uma propriedade privada que não está tombada. O órgão disse que procura o nome e endereço do dono para notificá-lo e promover uma vistoria. Só então medidas cabíveis devem ser tomadas. Nos 107 anos de atividade, o restaurante Colón fez história no comércio. Chegou a ser citado pelo escritor Jorge Amado no livro O Sumiço da Santa, em 1988. Sendo um dos mais tradicionais da capital baiana, recebeu figuras como o próprio Jorge Amado, Carlinhos Brown, Nelson Rufino e Tati Moreno. Em 2020, um susto. O edifício foi esvaziado pela Defesa Civil de Salvador para reforço estrutural. A vistoria identificou partes instáveis nos pavimentos. Na época, o lugar foi classificado como inseguro, ameaça que continua hoje em dia. Eu sinto uma vergonha, né, e uma tristeza, assim, a vergonha porque poderia estar aberto, né, para a gente estar utilizando, né, e uma tristeza porque um empreendimento desse, né, uma coisa que é de muitos anos, tá dessa forma, assim, essa decadência e o risco que tem, né. Então, alertamos, você viu, né, fizemos essa reportagem durante esse mês, agora lá no dia 15 de janeiro, foi o ANU QVP, já havia esse alerta há mais de um ano, inclusive pela própria Defesa Civil, o imóvel havia sido interditado na quarta-feira e a responsabilidade, de fato, segundo a Defesa Civil, de manter essa estrutura é do proprietário desse imóvel. Por sorte, no momento em que o imóvel desabou, não tinha ali, né, ninguém passando por perto, ninguém se feriu no momento desse desabamento, porque caiu, funcione. 7h20, volto a falar agora do desabamento do casarão histórico aqui na região do Comércio, casarão onde durante mais de 100 anos funcionou o restaurante Colón. Olha essa imagem aí, é a imagem do alto, no momento em que esse casarão desabou, a gente já vem falando sobre esse assunto.
Atualizo para você que ligou a TV agora, chegou agora no Bom Dia Bahia. Esse desabamento foi ontem, um dia antes, na quarta-feira, a Defesa Civil já tinha interditado o prédio. Vou chamar a Lara mais uma vez para a gente atualizar e falar novamente sobre isso, né, Lara? A Defesa Civil já estava atenta, há mais de um ano também já havia essa preocupação com esse imóvel. O que é que acontece agora, já que a responsabilidade aí seria do proprietário para manter essa estrutura, mesmo sendo tombado pelo IPHAN? Isso, Silvana, a grande questão é essa. O IPHAN afirma que esse é um imóvel particular, portanto, eles necessitam da colaboração desse proprietário. Inclusive, o IPHAN já notificou os órgãos competentes para acionar esse proprietário. A gente vê que uma equipe de fiscalização da SEDU acabou de chegar aqui nesse local. Está marcada para essa sexta-feira a demolição de partes instáveis desse casarão. A gente cheguei aqui bem pertinho com a C. Ferreira para vocês conseguirem ver. A gente vê muitos pedaços de tijolos, estruturas de madeira, estruturas de madeiras, mas chama a nossa atenção, Silvana, que a gente não vê estruturas de ferro, estruturas metálicas aqui. Tem uma pessoa agora isolando a área, mas muitas pessoas, né, moradores, pessoas que estão seguindo para trabalhar, continuam passando pela região, por isso eles estão reforçando esse isolamento da área, até para que essa demolição comece a ser feita. Realmente vai ser necessário que essa área seja melhor isolada. Vem outras pessoas passando aqui agora, Silvana, como vocês podem ver na imagem, as pessoas continuam passando por essa parte lateral aqui do casarão. A opção para o trânsito é seguir pela rua Álvares Cabral, é uma rua paralela a essa aqui, seguir pela contramão na rua Álvares Cabral. Como você falou, esse casarão tinha sido interditado ainda na véspera desse desabamento, na quarta-feira, no dia 24, mas há cerca de 3 anos ele tinha sido evacuado. A Codesal, a Defesa Civil de Salvador, veio aqui nesse local no dia 28 de setembro de 2020 e, portanto, notificou esse proprietário e informou sobre a necessidade de evacuação. Na véspera dele desabar, novamente a Defesa Civil fez uma nova vistoria. Então, foi necessário isolar essa área do entorno. Esse isolamento foi feito com a ajuda da Transalvador. Como eu falei, a gente vê que essa área aqui do entorno está isolada, mas está marcada para hoje, para essa sexta-feira, a demolição de partes instáveis. A gente vê que um agente de fiscalização da SEDU está aqui nesse local, Silvana. Como eu falei, é um imóvel particular, é uma propriedade particular, portanto, esse proprietário precisa realmente colaborar, ele já foi notificado e precisa, o IPHAN já informou que eles precisam dessa participação desse proprietário. Funcionou durante 107 anos nesse casarão, como a gente já falou, o restaurante Colón, que foi citado na obra de Jorge Amado, O Sumiço da Santa, já recebeu personalidades importantes como o próprio Jorge Amado, Tati Moreno, Nelson Rufino, ou seja, um casarão de importância histórica também para a nossa cidade. Funcionou, como eu falei, durante 107 anos. Esse restaurante tinha sido inaugurado em 1914 por um espanhol, como você falou, né, José Maria, que ele veio da Espanha fugido da Primeira Guerra Mundial. Portanto, um casarão histórico, um casarão de importância histórica para a nossa cidade, mas que, infelizmente, como a gente falou, parte dele desabou ainda na manhã de ontem. Imagens impressionantes que flagraram esse momento exato em que o casarão já desabou. A gente consegue ver que esse desabamento parece começar pelo telhado, pela parte de cima. Como eu falei, não tinha ninguém, o casarão já tinha sido evacuado e a Defesa Civil também, na véspera, tinha isolado essa área do entorno com a ajuda da Transalvador. Silvana, portanto, a gente segue agora nessa expectativa sobre a demolição dessas partes instáveis do casarão, que devem acontecer a qualquer momento nessa sexta-feira. A gente segue daqui acompanhando, Silvana. Obrigada, Lara. Atualizando, portanto, para a gente as informações, reforço, no momento do desabamento não tinham pessoas, né, no local, portanto, ninguém se feriu. Volto a falar do casarão que desabou aqui na Praça dos Arcos, aqui no Comércio. Lara está lá ao vivo. A demolição está prevista para hoje, né, Lara? Já foi iniciada, Silvana, esse processo de demolição acaba de ser iniciado aqui. A equipe da SEDU, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, já chegou no local. A gente vai conversar agora com Antônio Lins, que é diretor de fiscalização da SEDU. Bom dia, Antônio. Podemos dizer, então, que esse processo já está sendo iniciado? Bom dia. Exatamente. O processo já iniciou.
Por bem da verdade, ele iniciou desde o momento que a gente começou a fiscalizar, começou a notificar, né, o proprietário, e quando houve deslizamento, ele intensificou. Então a gente já fez um pré-estudo das estruturas para saber os equipamentos que vão ser utilizados. Essa demolição ela vai ser de maneira manual, né, então bem detalhada, para a gente poder ver se consegue preservar o máximo possível o casarão e também preservando as casas vizinhas, né? Vou te pedir para explicar para a gente, quando você fala uma demolição manual, que tipo de equipamentos são utilizados? O muque com a cestinha e a pessoa sobe nessa cestinha para fazer um estudo de como está a estrutura da casa e através de martelete é que ele vai começar a fazer a demolição. Se a estrutura demonstrar, consegue, tem uma força, a gente pode mudar de equipamento, mas por enquanto manual. Existe alguma previsão de quanto tempo essa demolição, esse processo pode durar? Não posso precisar agora, até porque a gente está iniciando essa parte. Então, depois que subir, depois que analisar como é que ficou a estrutura com esse deslizamento, é que a gente pode precisar. Mas certamente não vai terminar hoje, né? Certamente, são coisas de dias, aí são dias. A gente vai intensificar, inclusive, durante o final de semana. Não para, a gente está hoje, sexta-feira, sábado, domingo, vai invadir o final de semana e aí a gente pode ter uma precisão maior. Vocês conseguem ver aí nas imagens de AC Ferreira esse equipamento que vai ser utilizado? Descreve para a gente, Antônio, esse equipamento. Esse é a cestinha. Aí vai a pessoa aí dentro para ela poder fazer a análise e começar a fazer a demolição lá em cima. Mas de início ela vai fazer a análise como ficou impactado o restante da estrutura do casarão. Muito obrigada pelas informações. Antônio Lins é diretor de fiscalização da SEDUR, falando para a gente sobre esse processo de demolição que está começando a ser feito agora, Silvana, nesse momento aqui no casarão, na Praça Conde dos Arcos, Silvana.